Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos, boa noite a você que está acompanhando esta transmissão. Sejam bem-vindos para que juntos possamos buscar a Deus em oração, rezando este texto, contemplando os mistérios da redenção. Vamos pedir o auxílio e a proteção de Nossa Senhora sobre cada um de nós. Hoje é a noite da família de David e Ivan. Aqui é a noite da nossa irmã Cristiane. Que Deus possa estar abençoando a todos. Abençoando a família de David e Ivan com o seu emprego, aos seus filhos, netos, noras. Deus possa estar entrando com providência e não lhes falte o patrocínio de Nossa Senhora. Também, na noite de novo da nossa irmã, da família de Cristiane e Nando, vamos pedir por Léo, vamos pedir por sua filha, por sua neta, vamos continuar pedindo pela vida dos enfermeiros e enfermeiras, dos médicos. Vamos pedir por Jane, Elja, que hoje faz idade nova. Vamos pedir por Brenda V, Diana V, família. Vamos pedir por Verônica. Vamos pedir por Neide Lira. Vamos pedir por Rosiane. Vamos também pedir por Solange Silva, Tamara Laurentino, Mariane, Cecília. Vamos colocar todas as nossas intenções, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos também pedir pela filha de Lu e Joel, seu genro, pela restituição de sua saúde. Peçamos a Deus por cada pessoa que nos pediram as orações. Vamos começar, meus irmãos e minhas irmãs, também entregando as intenções deixadas desde o início do mês mariano. Vamos pedir por Pepe e Nau, vamos pedir por Welton, Lucinete, Ilka, Maria Graciele, Penha Araújo, Jacó Santos, Flávia, Mauro, Lindalva, Val. Vamos pedir por Laura Zuleide Teixeira. Vamos pedir também por nosso irmão Williams Rodrigues, lá de Maceió. Vamos pedir por Maria Clara, Amaro Laurentino, Maria Gorete, Maria Alves, Patrícia, Nazaré, Lindalva, Dona Rosa, Neide, Tete, Tonha, Rosa, Valdinho, Capi, por toda a juventude da Catedral e das comunidades de Santa Luzia e da paróquia de São José Tadeu, todos os fiéis lá de Santa Luzia. Vamos pedir por Lenita e Breno, Cristiane, Sandra. Vamos pedir por Ângela, Severina, Luciene, William, Júlio Santana, Padre Júlio, lá da Diocese de Cachoeira, lá na Bahia. Vamos pedir também por Nice Gomes, Josué Oliveira, por seu pai de Jair, Nicolas Assis, Nilda Alves, Selene Correia, Alan França, Roseno e sua avó, irmã Severina. Vamos pedir também por Paulo Ricardo, por Vânia, Kívia, Renata, Tamires, Solange e Dilma, atual, porque é o esposo da nossa irmã Lenita, por Clécio, padre lá de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Maria Alves, Maria José, por Maria lá de Gaibu, por Eunice, pela sala da nossa irmã Eunice e pela sua família, né? Por Severino, seu esposo. Vamos pedir por Nando, esposo da irmã Cristiane. Vamos pedir por Ivan, Zélia, Gabriel, Vitor, Pedro Aparecido, Danilo, Luana, Cida, Ciene, lá de Suave e Júlio Rafael, sua mãe. Essas são as intenções para o nosso primeiro mistério. Vamos começar invocando a Trindade Santa. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Oferecimento do texto. Divino Jesus, nós nos oferecemos este texto que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa redenção. Concedei-nos por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e as graças de ganharmos toda sorte de bênção sobre nossa vida, adquiridas por esta santa devoção. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o Filho nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, onde está sentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja do Senhor, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu vos saúdo, ó Maria, como filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Maria, como Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, ó Maria, como esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cantemos. Maria de Nazaré, Maria que fortificou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber, Veja rezar no meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Minha de Deus, amor e sangue, a Mãe de Jesus, sou filho de Deus, Maria o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe. e agora todos cantam com fé. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Vamos pedir
intercessão da Virgem Soberana, e sejamos livres de todos os inimigos, visíveis e invisíveis, presentes, passados e futuros, declarados e não declarados. Principalmente este inimigo invisível que está afligindo tantas vidas, tantas famílias, causando tanta dor a tantas famílias, a tantos lares, o desespero de tantas pessoas. Então vamos no primeiro, no segundo, no quarto e no quinto mistério invocar a proteção da Virgem Soberana. E o terceiro mistério rezemos a Ave Maria tradicional, de modo que reforcemos o pedido e a intenção por nosso anjo de guarda. Você que tem alguém enfermo na sua família, una a sua intenção à minha intenção nesta noite, para que, por meio de nossas orações, os nossos enfermos se recuperem, tenham a sua vida, a sua saúde restabelecida, também o vigor de sua alma. Hoje, meus irmãos, nós vamos contemplar os mistérios dolorosos. E nesse primeiro mistério da dor, contemplamos a agonia mortal de Jesus no horto das oliveiras. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sede meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorreis principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. cantemos. Pelas estradas da vida, Nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria, Pai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem. Neste segundo mistério da dor, contemplamos a flagelação de Jesus atado à coluna. Coloquemos como intenção neste segundo mistério a vida de Salete, Maria de Lourdes, Valdênia, sua mãe Vinha, Ana Cláudia, Padre João Neto e sua família, esposa e filhos, Madalena, esposa do bispo de Maceió, Luiz, Paulo,
Cláudia, nosso irmão Clério, Fabiane, Miguel e Heitor. Coloquemos também a vida de Fabrício, Fernanda, Adriana, Alexandro, Maria Vitória, Luciana, Lisandra, Wilson, Jonathan, Geronathan, Davidson, Lisandro, Hilda, Fernando, Narja, Edna, Luiz, Mairo, esposa e filhos, Márcio, também Marcos, esposa e enteados, Maria, Betânia, Josenildo, Rebeca, Júnior, Luana, Wesley, Wilson, Rosângela, Cauã, Letícia, a saúde do nosso irmão Ítalo, também de Crisley, sua esposa, Maria Isla, Luísa, Anthony, Adilson, Luana, Luan, Aninha, Cleison, Estela, Manuel, Rosângela, Edson, Tiago, Caio, Theo, Ângela, Severino, Edilson, Daniel. Também a família de Vasti, Roberto e família, Roberta, Rosângela, Mércia e família, Mani, Odete, Ricardo, Ney Salles, Amanda Buarque, Flávio. Além das nossas famílias, a minha família, meus pais, meus irmãos, minhas cunhadas, sobrinhos, filhos, sobrinhas, meus tios e tias, peço por cada um deles, aqueles que me pediram o coração, minha tia Dulce, lá de Gabatá, todos que estão nesse momento necessitando de oração. Quero também dizer, aproveitar e dizer a você que torne-se também um evangelizador. Compartilhe essa transmissão para que outras pessoas também, mais pessoas, sejam tocadas por estas orações e também pela palavra de Deus. Aproveito também o ensejo, meus irmãos e minhas irmãs, e dizer a você que não deixe de registrar esse momento de oração na sua casa, né? Juntamente com sua família, faça fotos, vídeos e envie para nós, e já iremos também publicando em nossas mídias sociais. Recebamos com amor, confiança, com muito fervor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai do inimigo com vosso favor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai do inimigo com vosso favor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai do inimigo com vosso favor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai do inimigo com vosso favor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai do inimigo com vosso favor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai do inimigo com vosso favor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai do inimigo com vosso favor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai do inimigo com vosso favor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai do inimigo com vosso favor. Amém.
Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai do inimigo com vosso valor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Enquanto os meninos que estão cantando vão louvar esse mistério, para esse mistério, preparação a esse mistério, vá deixando também o seu pedido de oração, a sua intenção. E aí eu vou receber aqui, para a gente colocar e incluir esse mistério. Amém? Muito bem, cantemos. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, só sei dizer que eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, mãe do puro amor, Jesus é teu filho e eu também eu sou. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Terceiro mistério. Neste terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos de Jesus por seus algozes. Esse terceiro mistério, meus irmãos e minhas irmãs, coloquemos todas as nossas intenções. Não tenha vergonha, deixe seu pedido de oração, deixe seu nome, deixe sua intenção, e que vamos rezando por você e por sua família. Vamos pedir nesse momento por a nossa irmã Andréia e seus filhos. Vamos pedir por Tamires, Amara, Clíbson, Vaderilda e seu esposo, Vitor, esposa e seus filhos, Vinícius, esposa e seus filhos, Vadilma, Ian Francisco, Sérgio Holder, Dona Mocinha, Dalvinha, Micheline, Amori e Jerusa, Emily, Carla, Miguel, Pedro, Leilda, Vinícius, William, Edicleide e Viviane. Peço também pela vida de Flávia, pela saúde de nossa irmã Dimar. Vamos pedir por Maria das Graças Silva, por todas as grávidas nesse período de pandemia, para que tenham sua gestação privada, sua saúde de todo e qualquer mal. Vamos pedir por nossas crianças, pelos jovens, pelas crianças de nossa diocese inteira, pelos jovens de toda a nossa diocese, para que cada vez mais sejam temerosos a Deus, temam a Deus, busquem a Deus, se encontrem com Deus, por todos os homens e mulheres, adultos e adultas. Peçamos por cada mulher, cada irmã consagrada do nosso apostolado de nossa diocese. Vamos agradecer todas as bênçãos, pois até aqui Deus tem nos sustentado e nos agraciado. Peço também pela saúde de Mir Alves e toda a sua família, Elade, Nossa Senhora do Ó,
distrito da cidade de Pojuca, também por Maria José, que é a nossa irmã Lucinha, para que Deus prive-a de toda a falta de saúde. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, este é o mistério que eu quero que a gente se junte para rezar por nosso anjo de guarda, tá certo? Para que tenhamos a nossa integridade física, espiritual, psíquica protegida, né? Guardada, bem equilibrada. Então vamos rezar com amor e com confiança, pedindo a Nossa Senhora, a nossa mãe querida, que ela nos sustente, nos proteja, nos guarde, que nunca nos falte o seu patrocínio, que nosso anjo de guarda seja fortalecido por meio dessas piedosas preces. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus, e socorreis principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cantemos. Louvando a Maria, o povo fiel, a voz repetia de São Gabriel.
a vida de David, de Davi, de Simone, de Eduarda, de Wilson, Marinalda, Odete, Luzinete, Eliette, Edilson, Edson, Rejane, Sônia, Vinícius, Simone, Liro, Joaquina, Alaide, Edmar, Inaldo, Theo, Tete, Welga José de Carlos e familiares de Silvia Noa, Rosana e está doente, Nivaldo Alves. Também pelas pessoas que estão sofrendo com depressão, pela saúde da nossa irmã Teca, pela saúde de família, da família de nossa irmã Valdênia. Rezemos por aqueles que não têm temor a Deus. Rezemos por aqueles que não acreditam nessa pandemia e não estão tomando os devidos cuidados, colocando em risco sua vida e a vida de tantas outras pessoas. Rezemos também pelos profissionais de segurança pública, policiais civis, militares, guardas municipais, pelos guardas de trânsito, pelos policiais federais, por todos os militares da aeronáutica, do exército e da marinha. Também por aqueles que são constituídos, prefeitos, vereadores, secretários, pelo governador do estado, pelos seus secretários, pelos deputados estaduais, pelos deputados federais, pelo presidente da nação. Rezamos por todos que são constituídos como representantes do povo, para que realmente tenham temor a Deus e, tendo temor a Deus, enxerguem Deus no próximo. Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs, com amor e confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. cantemos. Magnífica, magnífica. Amém.
nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Neste quinto e último mistério, rezemos por nossa irmã Rejane, por nossa irmã Sônia, por Joaquina, Amém. Edmar, Inaldo, Theo, Odete. Rezemos por Luciano Souza, meu irmão, por Moça Ribeiro, por Andréa Maria. Rezemos por todas as vocações, gente. Amém. Nós temos a obrigação de rezar pelas vocações, em nossa diocese principalmente. Então, para que das comunidades surjam vocacionados, precisamos de homens maduros, responsáveis, solteiros ou casados, homens maduros para o diaconato permanente. Precisamos de jovens dispostos para que assumam a natureza do ministério sacerdotal. Também de moças, de mulheres, de viúvas que queiram se consagrar. Então, estamos abertos à experiência para vocações também femininas. Rezemos também por todas as almas aflitas, por todas as mães vivas e falecidas, pais vivos e falecidos, todas as pessoas que estão perdendo a vida nesta pandemia. Vamos rezar por todos os enfermos. Rezemos pelos enfermeiros, lembrando que nós estamos na semana da enfermagem. Então rezemos por esses profissionais da saúde que se dedicam tanto para salvar vidas. Rezemos por Ana Cláudia Lins e família, Carlos Alves e família, Elisângela e família, Jeane. Rezemos pela saúde de José Nilson, de Rogério e família, por Jane, Sandra Regina Soares, Neide Bueno, Maria de Lourdes Soares, já falecida também. Rezemos pela alma de Luluda, de Maria Salete. Vamos rezar também pela alma de Marluce, Marinalda, Maritônia, Dona Beatriz, pela Ordem das Dores, de Dona Farias, de Valdeci. Vamos rezar por nossa irmã Jerusa, que é a juíza da bandeira de São José Tadeu. Vamos rezar por Severina, que, juntamente com seu neto Ricardo, são juízes da bandeira da Imaculada Conceição. Quero também oferecer neste quinto e último mistério por Pedro Luiz, por Gleice, pelos caminhoneiros, esses profissionais que não param. Se parar, aí sim é que vamos sentir muito. Uma profissão que constantemente está enfrentando as dificuldades de estradas, de segurança, enfim, ainda mais enfrentando essa crise sanitária e de saúde. Vamos intensificar nossas orações por todos os governantes, em todas as esferas, seja municipal, estadual ou federal, mas para que olhem com maior cuidado e atenção pelos mais pobres, por toda a população sem distinção, mas que olhem com cuidado, de modo que preserve e valorize sempre a vida em toda a sua instância, em todas as instâncias. Vamos rezar por nosso clero. Rezemos por nosso clero, rezemos pelos padres, pelo diácono, rezem por mim. Vamos intensificar estas orações para que, como pastor desta diocese, eu tenha minha saúde privada. Rezemos pelos que agora choram. Rezemos por Vivi,
Vamos rezar por todos, meus irmãos. Todos esses que participaram desta transmissão, com tanto empenho, com tanta fé, com tanta devoção, com tanto fervor. Rezemos por todas as suas famílias, seus familiares. Vamos rezar por aqueles que são menos favorecidos, aqueles que agora dormem na rua, aqueles que sentem frio e fome, aqueles que são desassistidos de todos os poderes, aqueles que são injustiçados. Rezemos com amor e confiança por aqueles que nesta hora estão enfrentando frio e chuva. Rezemos, meus irmãos, por todos aqueles que agora choram e sofrem pela perda de seus entes queridos. Descanso eterno dai-lhe, Senhor. Que a luz perpétua os ilumine. Descanso eterno dai-lhe, Senhor. Que a luz perpétua os ilumine. Descanso eterno dai-lhe, Senhor. Que a luz perpétua os ilumine. Rezemos com fervor e confiança, também em ação de graças, por todas as famílias que já passaram aqui nessas 12 noites. E hoje, de maneira particular, pela alma, pela família, da nossa irmã, da família da nossa irmã Neide e de Elivan, por seus filhos, noras, netos. Rezemos também pela nossa irmã Cristiane, pela saúde de Nando, seu esposo, pelos seus filhos Léo, por sua filha, por sua neta, para que Deus possa ir abençoando, protegendo cada um deles. Amém. Pois bem, rezemos este quinto e último mistério. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso favor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso favor. Amém. Livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Convido a todos agora a vamos fazer nossos agradecimentos e a nossa consagração a Nossa Senhora. Amém? Infinitas graças nos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo, e para mais vos alegrar, vos saudamos com esta salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos
amados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eis a pois, advogada nossa, com esses vossos olhos misericordiosos a vos ouvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Façamos juntos a nossa consagração. Ó minha Senhora e também a minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a nós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Inclinai vossa cabeça para receber a bênção. Fique na sua casa, com a sua cabeça, com esses olhos, receba nesta noite a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, medianeira de todas as graças. O Senhor esteja convosco. Ele está em todos nós. Seja bendito o nome do Senhor. Desde agora e para sempre. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E que essa bênção do Senhor nosso Deus desça hoje sobre nós e permaneça conosco para todo sempre. Amém. Salve Maria. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, encerramos esta 12ª noite. Amanhã é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Então vamos nos agarrar com a nossa Mãe Maria Santíssima, certo? Para que ela nos ampare, nos proteja, nos livre de todos os males, principalmente dessa pandemia que assola toda a população. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cantemos nosso hino final. Uma em vitórias foi a